Eu vou chamar agora para a nossa conversa, a propósito, inclusive, dessa conversa que estamos tendo aqui sobre a renovação da esquerda e os rumos que a esquerda vai adotar, o governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino, governador do PCdoB. Agradeço muito a gentileza da conversa. O senhor me ouve, governador? Um prazer falar com você, Josias, assim como o Sakamoto e todos que nos acompanham. Eu começaria por lhe perguntar, governador, nós estamos aqui trocando ideias sobre que papel terá a esquerda brasileira agora diante do governo Bolsonaro, e nós conversamos há pouco com o deputado federal eleito Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro. Eu perguntava a ele, e quero repetir a pergunta também para o senhor, que papel terá a esquerda e se o senhor acha que nesta reorganização da esquerda o PT terá um papel de liderança ou não? Esse papel de líder nesse debate de reorganização da esquerda está em aberto. Bom, a primeira coisa, para definir o papel da esquerda e da oposição democrática, é preciso ter uma clareza hoje inexistente acerca dos rumos desse governo Bolsonaro. Não há nitidez em quais serão as suas principais medidas, sobretudo no campo econômico. Nós sabemos que ele tem uma agenda de slogans contra minorias, contra direitos de um modo geral, porém não houve a possibilidade, por conta da dinâmica da campanha presidencial e não ter ocorrido nenhum debate criterioso, quanto à concretude, à materialidade disto. Nós sabemos genericamente que teremos uma agenda de privatizações e de redução de serviços públicos. Isso, a meu ver, é determinante para definir o papel da oposição democrática e da esquerda, tendo em vista que, obviamente, como em qualquer país do mundo, o primeiro papel da oposição é da crítica em relação a quem governa. Eu prevejo, infelizmente, mais um ano de recessão e, portanto, de dificuldades econômicas dramáticas, seja em nível federal, seja para estados e municípios. Então, a primeira resposta é, obviamente, se for este o caminho, que não sabemos ao certo se será, em que intensidade, em que medida, o nosso papel, obviamente, é de crítica e de apresentar alternativa a esse programa antipopular e antinacional. Em relação ao PT, acho que as urnas responderam isto. Não é uma força única, e seria ruim se o fosse. Nenhuma força política pode exercer monopólios, mas, sem dúvida, manteve a sua posição de predominância, na medida em que venceu a eleição em 4 estados da federação, elegeu senadores, elegeu a maior bancada da Câmara, e o seu candidato, afinal, fez 45% dos votos. Então, é evidente que não se pode falar em futuro da esquerda e da oposição democrática no Brasil, descartando o PT, minimizando o PT. Ao contrário, é envolvendo o PT e, obviamente, aliados e buscando ampliar isto para que seja possível colher vitórias eleitorais em outro momento. Governador Dino, Sakamoto falando, bom dia. O senhor falou com relação ao Congresso Nacional, às bancadas, né, a relação do PT. Como é que o senhor vê o PCdoB, o seu partido, no meio desse processo? O PCdoB, ele é um partido histórico, um partido importante no debate nacional, debate programático. Contudo, ele não alcança a cláusula de barreira nesta eleição. E eu queria saber o que vocês estão discutindo para o futuro do partido, né? Como é que ele se coloca nisso? E também aproveitando, como é que o senhor vê o Nordeste com relação ao Brasil? O Nordeste entregou uma maciça votação ao candidato do PT, maciça votação aos governadores eleitos, né? O senhor foi reeleito em primeiro turno, o Haddad teve mais de 70% de votos por aí. Como é que o senhor vê essa relação do Nordeste brasileiro, né, com o restante do país? No Sul e Sudeste as votações foram ao contrário, e também a bancada do PCdoB em caráter nacional. Bom, em relação ao PCdoB, nós estamos travando esse debate neste momento. De fato, ficamos bem próximos à cláusula de barreira, de 1,5 fizemos 1,4.
provavelmente a solução legal vai ser algum tipo de fusão partidária ou de incorporação. A curto prazo, esse é o caminho legal para garantir o funcionamento da bancada. E mais adiante, com mais calma, com mais tranquilidade, assim como eu respondi há pouco ao Josias, que o PT tem um papel determinante, porém não único, muito provavelmente nós vamos precisar fazer um debate acerca da estruturação de uma frente política orgânica que resolva dois problemas. De um lado, a ampliação da representatividade do pensamento da esquerda, tirando do canto do ringue, e de outro lado, resolva também impasses legais que existem no caso do PCdoB e também de outras legendas à medida que a cláusula de barreira ela é crescente. Ou seja, o problema do PCdoB hoje pode ser o problema de outras legendas amanhã. Então nós temos que provavelmente levar a um rearranjo orgânico de setores da esquerda não petista para viabilizar a sua sobrevivência. Em relação ao Nordeste, houve uma definição clara, madura, acerca de uma visão sobre o desenvolvimento do Brasil. Há, infelizmente, daqui e dacolá, um ou outro mais exaltado do pensamento de direito no país, que diz assim: o nordestino não sabe votar. A uniformidade, a homogeneidade desse voto mostra que, ao contrário, há muita convicção em relação a uma visão de desenvolvimento que seja inclusiva e que leve em conta a temática da justiça social, dos serviços públicos e o papel dos investimentos públicos. Os investimentos públicos em qualquer nação do planeta são o motor decisivo de desenvolvimento. E nós acreditamos nisto. E essa foi a agenda vencedora por aqui. Vamos ver como é que a agenda nacional, como disse há pouco, ainda muito difusa, muito opaca, eu diria, se manifesta para que nós possamos definir como nós vamos manter o funcionamento dos estados e municípios num quadro, como disse há pouco, que muito provavelmente vai ser de continuidade da recessão econômica. Senador, o senhor falou, enquanto o senhor estava falando, o senhor falou da possibilidade ainda sobre a questão da bancada do PCdoB, o senhor estava falando da possibilidade dos debates que estão acontecendo, analisando a possibilidade de uma fusão, né? Essa fusão seria, a princípio, mais provável com qual partido? Com o PT, com o PDT, com o PSB? Não, nesse momento ainda não. Nesse momento nós estamos debatendo com outros partidos que não cumpriram a cláusula de barreira e que com isto, juntos, nós ultrapassaremos a cláusula de barreira. Essa é a tática imediata, né? Com isso, cumprir o requisito legal. Agora, num segundo momento, Sakamoto, sem dúvida, nós vamos ter esse debate com o PDT, o PSB, claro, com o PT e outros partidos, mas num segundo momento, ou seja, já visando o desdobramento mais de médio prazo. Só para deixar bastante claro, governador Josias, quais são esses partidos que estão em discussão com os senhores para formar esse bloco de partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira? Que partidos se reuniriam nesse bloco? Na verdade, não precisa nem de um bloco, basta um, porque faltou 0,1. Então, nós temos um décimo. Então, nós estamos diante de várias opções que têm sido conduzidas pela nossa presidente nacional, a deputada Luciana, e muito provavelmente até o final do ano a gente vai ter a resposta de um partido, basta um, que somando ao PCdoB ultrapasse a cláusula de barreira. Governador, eu queria emendar a seguinte pergunta. A ascensão de Jair Bolsonaro e a vitória de Jair Bolsonaro foi evidentemente uma resposta do eleitorado ao sistema político. Aparentemente o eleitorado olhou para o sistema político, enxergou algo apodrecido, se pode usar uma expressão forte, e deu a sua resposta. Em grande medida, há no eleitorado de Jair Bolsonaro pessoas que votaram mais nos deméritos do sistema do que nos méritos do candidato, do presidente eleito. Eu lhe perguntaria, o senhor que papel atribui ao antipetismo na eleição de Bolsonaro
e se o senhor considera que o PT precisa, como aliado tradicional do PT, o PCdoB sempre esteve do lado do PT, se o senhor acha que o PT precisa fazer uma autocrítica, reconhecer os erros que cometeu, inclusive os erros éticos, morais, ou se o senhor concorda com a visão do partido de que o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma, de que o Lula é um perseguido político e que está tudo bem como está. Na verdade, são várias questões com várias nuances. Primeiro, é claro que o Lula é um perseguido político. Agora, claro que houve um casuísmo judicial vergonhoso no que se refere à sua condenação e prisão. Isso aí, há estatísticas que mostram isso, quanto ao modo como o processo tramitou, e mesmo a questão de mérito. Simplesmente a condenação por esse suposto triplex do Guarujá é insustentável juridicamente, é pífia, eu diria, falando juridicamente, tecnicamente, e reafirmo aquilo que sempre tenho dito: quando houver um julgamento de mérito no STJ, no Supremo, esse processo não vai dar em rigorosamente nada. Agora, isso significa que está tudo bem? Claro que não, que essa é a nuance que eu queria ofertar, né? Nós não podemos raciocinar em termos binários, né? Ou é noite, ou é dia, ou claridade, ou escuridão. Sempre tem nuances. Uma das nuances que eu apresento é que, de fato, é preciso, como você diz, não só o PT, mas os partidos tradicionais de um modo geral, abordarem essa questão do sistema político de outra forma, porque você tem razão na sua assertiva. Não só em relação ao PT, mas mesmo em relação ao PSDB, por exemplo, a segunda outra força partidária dominante. Em ambos os casos, houve uma crítica social muito aguda, refletida, por exemplo, na votação do Alckmin. Então, de fato, a sociedade, eu te diria até que majoritariamente, se você estratificar os votos do candidato eleito Bolsonaro, atende mais a esse requisito de ser contra tudo isso que aí está, do que propriamente a adesão a essas agendas de cortes de direitos, restrições, perseguições, violência, essa agenda que acabou sendo a mais difundida. Eu te diria que isso é minoritário em relação aos votos que o candidato Bolsonaro obteve efetivamente nas urnas. Ora, se é assim, parece claro que o conjunto do sistema político, e o PT aí incluso, deve, de fato, se reposicionar em termos programáticos, em termos mesmo da estruturação, do funcionamento do sistema. Acho que esse é um movimento coletivo que vai se dar no momento em que, inclusive, essa suposta alternativa antissistema se revelar uma frustração. Nós temos, Josias, um cenário muito, muito parecido com o cenário da eleição de 1989, na sua dinâmica e no seu resultado. Lembremos o que foi o Collor e no que resultou. Também foi um voto antissistema. Também foi um voto derivado de um presidente fraco. Outrora o Sarney, hoje o Michel Temer. E muito rapidamente houve a identificação que aquilo que seria antissistema, na verdade, era parte integrante desse sistema. Eu acho que o prognóstico dessa natureza, como este que eu faço agora, autoriza supor que muito rapidamente as coisas devem voltar ao leito natural e, com isso, é preciso que, neste momento, as forças políticas principais do país, e eu nomino muito especialmente o PT e o PSDB, estejam aptos a ocupar esse papel que será demandado dessas forças logo adiante, quando houver uma paralisação e muita confusão no país, né? Uma agudização da crise econômica, da crise política, vai gerar muita confusão. É isso que eu prevejo para o ano de 2019. E aí esses partidos, como o PT, como o PSDB, que são partidos mais representativos, né, terão um papel muito grande e, claro, que devem estar aptos a exercer esse papel logo em seguida. Governador, o Estado do Maranhão ele tem uma atuação histórica muito forte de junto a populações a camadas mais pobres. O Estado, ele
anos atrás ele apontava como um dos piores índices de desenvolvimento humano do país, né? E é um estado que, inclusive, historicamente, tem uma relação com determinados movimentos coronelistas, né? Ao longo da sua história. Como é que o senhor vê a relação do governo Bolsonaro com a sua agenda econômica e com a sua agenda social? Há uma discussão, o Bolsonaro ele começa a caminhar para uma agenda que inclui aumentos no Bolsa Família, manutenção de programas sociais, alguns elementos que haviam sido criticados pelo discurso de extrema-direita. Originalmente ele agrega essa discussão que pode ter impacto direto no Nordeste, inclusive na popularidade dele, frente à popularidade histórica da esquerda. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor vê a questão da criminalização dos movimentos sociais aí na região? Por quê? O Maranhão também, historicamente, é um estado com uma presença muito forte do MST, né, e de outros movimentos sociais de luta pela terra. E aqui o governo federal já colocou a sua disposição de tentar atuar pelo avanço da lei antiterrorismo para criminalizar e colocar na cadeia essas lideranças, né? Como é que o senhor vê esses dois pontos? Se o caminho for este, realmente é um equívoco monumental, vai ser desastroso, porque a democracia, como diz a Constituição, pressupõe pluralismo político, e isso não se dá apenas no âmbito partidário. É preciso respeitar as organizações autônomas da sociedade, representadas em entidades empresariais, religiosas, entidades sindicais, entidades populares. Cada um tem seu papel e são da essência da democracia que elas possam exercer as suas funções. Se, para impor uma agenda restritiva de direitos, o caminho for a violência, institucionalizada ou não, nós teremos a negação da democracia. Então, eu espero que esses propósitos anunciados, de fato, não se concretizem. Ou seja, que o presidente eleito mude a sua visão, ou quem sabe o Congresso Nacional não aprove, e ainda teríamos o próprio Supremo Tribunal Federal a validar ou não leis que poderiam ser vistas como violação de direitos democráticos básicos como esse da auto-organização da sociedade civil. O caminho, sem dúvida nenhuma, é o diálogo para lidar com divergências, com dissensos, que são inerentes a uma sociedade complexa, vasta territorialmente e demograficamente como a brasileira. Em relação a políticas sociais, como governante, como governador e como cidadão, eu espero que quanto mais possa acontecer, melhor. Nós estamos numa sociedade brutalmente desigual, vergonhosamente, obscenamente desigual, do ponto de vista social e regional, e é claro que qualquer agenda que seja de benefícios sociais é positiva. Apenas uma visão de uma meia dúzia de bárbaros pode achar que é viável existir meritocracia num país tão desigual no que se refere a oportunidades. Então, às vezes, daqui da colar se diz assim, tem muita política social e isso faz mal para os pobres. Isso é um discurso realmente nazista, porque o que nós precisamos é ter uma sociedade em que as pessoas possam crescer, se desenvolver. E para isso é preciso que haja igualdade de chances, igualdade de oportunidades. E as políticas sociais são fundamentais para isso. Governador, eu queria lhe perguntar uma dúvida muito pragmática. O eleitor é um ser pragmático. Ele olha e vota, muitas vezes até com o bolso. O senhor é uma evidência de que um governo que olhe para esse lado mais social e tal, pode substituir lideranças que antes eram tidas como invulneráveis e eternas. O senhor no Maranhão substituiu a caciquia representada pelo Grupo Sarney e agora foi reeleito. O eleitorado nordestino ele já foi cativo de outras personalidades. Na Bahia, por exemplo, era Antônio Carlos Magalhães, enfim. Esse eleitor ele é muito pragmático e ele votou nesta eleição de 2018 ainda muito apegado à memória que tem dos dois governos Lula.
foram governos que tiveram um olhar diferenciado para a região Nordeste. Então, o Haddad teve uma votação expressiva no Nordeste, o PT elegeu governadores no Nordeste, o senhor se reelegeu. Eu lhe pergunto, se Bolsonaro mantém esta política social, que, como o senhor disse, só um bárbaro extinguiria determinados programas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Se ele mantém esse programa e acrescenta coisas, como está prometendo o 13º, não receia que na próxima eleição, este eleitorado que foi agora fiel à esquerda, à PT, à Haddad, ao senhor, aos governos reeleitos do PT, que ele migre para Bolsonaro e para essa nova força de direita emergente no país? Josias, para que isso acontecesse, seria necessário que o Bolsonaro demitisse o Paulo Guedes antes mesmo de nomeá-lo, porque as declarações feitas até aqui vão no sentido oposto a isso que você coloca como hipótese. O que temos ouvido até agora não é uma agenda de investimentos públicos. O que nós estamos ouvindo é uma agenda de combate ao déficit fiscal como objetivo principal. É claro que é um objetivo importante, mas não pode ser único, e também há um problema de velocidade nisto tudo, porque a diferença, como sabe, do remédio para o veneno é a dose e a velocidade com que ele é administrado. Neste caso, se você coloca o déficit fiscal como objetivo único, primacial, e que tem que cortar de qualquer jeito gastos, despesas e efetuar privatizações para que com isso zerar o déficit, é claro que a resultante disto não é ampliação de direitos. Por exemplo, no que se refere à reforma da Previdência, peguemos este tema. Nós sabemos que o núcleo do déficit não está nos mais pobres. Qualquer pessoa honesta que analisa os números sabe disto. Então, dependeria, essa tua hipótese, do perfil da reforma da Previdência que supostamente será apresentado. Eu não consigo imaginar que essa tua hipótese se confirme. Eu até guardo no meu coração como uma pequena gota de otimismo essa tua hipótese. O que me parece que é predominante é uma visão de restrição de direitos. E se a visão é esta de desinvestimento público e de corte de direitos, eu não imagino como isso possa resultar em melhoria de vida da população em curto prazo. Eu prognostico o contrário, que vamos ter um ano de 2019 muito, muito difícil em razão da continuidade e até o aprofundamento da agenda Temer-Meirelles, que teve esse resultante que nós sabemos de um extraordinário desemprego e de uma enorme recessão. Governador, o senhor era juiz federal, né? Foi juiz federal por mais de 10 anos. E como é que o senhor vê a relação entre a justiça e o governo Bolsonaro, né? O senhor acha que ele vai enfrentar solavancos no Supremo Tribunal Federal? O Supremo vai atuar como um freio para eventuais excessos, né, do governo Bolsonaro? Ou a justiça, e aí eu faço, do meu ponto de vista, boa parte da magistratura é bastante conservadora, ou se a justiça ela vai se tornar aliada do governo? É muito difícil, Sakamoto, prognosticar que monoliticamente a justiça vai para um lado ou para o outro, porque há também muitas dissensões, muitas divergências naturais dentro da própria instituição. Eu tenho a avaliação de que o Supremo Tribunal, em particular, deve atuar muito fortemente, a minha avaliação é esta, como um poder moderador desses eventuais arroubos de retrocessos, né? Seja não só no plano social, mas também em outros terrenos, como, por exemplo, da moral. Eu acho que muito fortemente o Supremo hoje tende a atuar equilibrando um pouco esse jogo. Eu diria que no primeiro momento até mais do que o próprio Congresso. Eu acho que o Supremo, e acho que isso se espraia para o sistema de justiça de um modo geral, vai progressivamente caindo a ficha acerca do quanto
essa agenda é perigosa para o país. Eu não sei em termos de força social, como isso vai se refletir, né? Preciso esperar um pouco mais para poder avaliar de que lado estará o pensamento médio da sociedade. Eu tenho a impressão que o pensamento médio tenderá hoje a conter. Se você olha o resultado das urnas, nós tivemos 55%, 45% grosso modo. Acho que muito rapidamente a maioria da opinião pública vai se posicionar contra uma agenda que seja marcada por violência, por ódio, por perseguições, etc. E isso facilita você imaginar que o Supremo também deve caminhar nessa direção e ser um importante poder de contenção de eventuais propósitos antidemocráticos e de proteção desse legado que é a Constituição de 88. Eu acho que esse é um dos sinais da conjuntura para o próximo ano de 2019. Governador Flávio Dino, eu agradeço muito a gentileza da conversa, desejo sorte no seu novo mandato e muito obrigado. Muito obrigado, Josias, a você, Sakamoto, a todos que nos acompanharam. Tenho orado bastante, porque realmente até ampliei o meu acervo de santos de devoção, porque acho que, infelizmente, vamos precisar também dessa proteção superior. Um abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado. Agradeço especialmente a companhia de você, internauta, e nós podemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado.